Uma telespectadora comentou agora, né? Se a vacina protege tanto, por que quem toma a vacina tem que continuar usando máscara? Eu dei esse exemplo da Natália Pasternak, que é pesquisadora, conhece do assunto, do goleiro e tudo mais. Um exemplo dela. E eu gosto porque é uma explicação clara, fica evidente para todos nós, né? O estudo do Butantan mostra o seguinte: se todos estivéssemos vacinados como Serrana foi vacinada, talvez a máscara não fosse mais necessária. Muito provavelmente não seria. Porque em Serrana, que é uma cidade de 40 e poucos mil habitantes, do ladinho de Ribeirão Preto, o vírus está controlado, a pandemia está controlada. São poucos casos, raríssimos casos graves ou de mortes registrados desde que a cidade inteira foi vacinada. Enquanto isso, Ribeirão Preto, que está do ladinho, está em lockdown, porque não tem mais vaga para internação. Mas em Ribeirão Preto não teve vacinação em massa. É inegável o resultado. Negar a ciência a essa altura, gente, enfim, não tem mais o menor cabimento, né? É jogar a favor da morte, querer negar a ciência a essa altura. Vem comigo, põe na tela aqui, ó. A vacinação em massa na cidade de Serrana, no interior paulista, alcançou resultados expressivos, segundo o Instituto Butantan. O município, de 45 mil habitantes, teve queda de 95% das mortes e de 86% das internações. Os casos de Covid-19 com sintomas também caíram 80%. É possível controlar a epidemia através da vacinação. Não precisamos isolar, não precisamos ilhar, não precisamos impedir o trânsito de pessoas para controlar a epidemia. É a vacinação a chave. Crianças e adolescentes de Serrana não foram vacinados, já que o imunizante ainda não foi testado em menores de 18 anos. Mas mesmo assim, eles foram beneficiados na vacinação em massa por causa da chamada imunização indireta. Os adultos vacinados criaram uma barreira de proteção. E nós vemos que não será necessário, a partir desses dados, vacinar as crianças para poder retomar as atividades escolares, que são tão importantes, não só desde o ponto de educação, mas também da socialização de nossas crianças e adolescentes. A experiência de Serrana mostra ainda que o controle da pandemia só começa a acontecer com a vacinação de pelo menos 50% dos adultos com as 2 doses da vacina. Atualmente, o Brasil tem pouco mais de 10% da população com a imunização completa. O estudo indica também que com 75% da população alvo imunizada com as 2 doses da vacina Coronavac, a pandemia foi controlada em Serrana. A vacinação na cidade teve início no dia 17 de fevereiro. A primeira dose da Coronavac foi aplicada em 27.722 pessoas, ou seja, 97% dos adultos. A segunda dose foi dada em 27.160 moradores, quase 98% do público-alvo. Os pesquisadores destacaram os bons resultados, mesmo com a alta da pandemia. Serrana fica na região de Ribeirão Preto, que enfrenta o colapso do sistema de saúde. Cidades da região estão em lockdown para frear a doença. Segundo o presidente do Instituto Butantan, os resultados também rebatem o estudo da Fundação Oswaldo Cruz, que teria encontrado uma baixa efetividade da Coronavac em pessoas entre 70 e 80 anos de idade. Cientistas sugerem uma terceira dose da vacina chinesa nos mais velhos. Os dados que nós temos não indicam isso. Que é a realidade que foi estudada. As pessoas foram acompanhadas, então fiquem tranquilos. Essa é uma das melhores vacinas que estão disponíveis no mundo e que agora tem efetivamente demonstrado o seu papel na vacinação. Eu acho que não dá mais para duvidar do perigo dessa doença. Quase 500 mil de mortos no Brasil, né? Fora nos outros países, a maior tragédia humanitária da nossa história. A ignorância plantada por políticos lá atrás nos levou ao caos, nos levou ao colapso. Não cuidou nem da vida e da saúde, nem da economia. E essa é a grande realidade. Querer negar isso é querer negar um fato muito evidente diante dos olhos de todos nós. O discurso político contaminou a população de uma maneira que a gente não está conseguindo mais reverter.
A vacina tem se mostrado segura e eficaz. A mais eficaz vacina do mundo? Talvez não, muito provavelmente não. Pesquisadores dizem que a vacina contra a Covid que nós temos hoje é a melhor que a gente consegue ter hoje. Talvez com mais tempo de pesquisa sejam desenvolvidas vacinas mais eficientes. Mas é o que se tem. E tem se mostrado o suficiente para controlar a pandemia. Em Serrana, pelo menos, onde teve vacinação em massa, isso está comprovado. Agora vamos aguardar com a AstraZeneca em Botucatu, mas a expectativa é de que também a vacina se mostre tão eficaz quanto, controlando a pandemia em Botucatu. Daqui a alguns meses que Botucatu não tenha mais o registro diário de óbitos, de casos graves. Parece um sonho, né, que a gente possa se livrar desse pesadelo. Então, desinformação só serve à morte. Que a gente leve a informação, a verdade, a realidade, porque ela serve à vida.